Como lidar com a solidão na terceira idade? Como é, depois dos 60, você viver sozinho e lidar com tudo isso? Praticamente com pouquíssimos amigos. Eu sou um cara que tenho poucos amigos, mas o pouquinho que eu tenho, eu considero e gosto muito. Mas e aí? Como lidar com a solidão? Como é viver desse jeito, sozinho numa casa, depois que a idade começa a avançar, começa a chegar, com poucos amigos, praticamente sem parente nenhum. Eu sou uma pessoa que vem poucos parentes na minha casa. Não é sempre que tem parente na minha casa, não. Não porque eles se afastaram de mim, e nem eu me afastei deles, não. É porque cada um tem sua vida, cada um tem sua trajetória, e as coisas acabam ficando assim um pouquinho mais difíceis. Mas, vamos lá, como lidar com isso? Eu sei que isso é um questionamento que afeta muita gente, e que muita gente tem essa preocupação de viver só, isso independente da idade, tá? Tem pessoas de 20 anos que não conseguem viver só, tem pessoas de 30, de 40, de 50, de 60, tem muita gente idosa. Tá dando um pouquinho de vento aqui, eu não sei como é que tá o microfone, está pegando. Tem muita gente de várias idades que tem essa problemática de viver só e de lidar com isso. Eu já falei aqui para vocês, abrindo meu coração, sendo sincero, tá? Eu já tive esse problema. Mas como que eu venci isso? Eu venci dentro de uma necessidade, tá? Eu era uma pessoa que eu nunca conseguia ficar só dentro de uma casa. Quando eu era casado e a minha esposa tinha que sair para trabalhar de manhã, eu tinha que sair depois. Isso era para mim, isso era um dilema. Isso era uma coisa difícil, mas muito difícil mesmo de eu aceitar, ficar só, levantar e ficar só. Chegava a ser até uma coisa meio que depressiva para mim. Então eu nunca me imaginei vivendo desse jeito. Eu lembro quando meu casamento estava ruim, lembro disso, mas claramente como se fosse hoje. Eu lembro quando meu casamento estava ruim, que eu estava vivendo aquela fase do divórcio e tal. Eu lembro que eu fui visitar um amigo, ele morava numa cidade bem próxima aqui daqui de São Paulo. Cheguei lá e ele tinha acabado de divorciar. Cheguei lá no apartamento dele, trocando ideia. Quando eu olhei assim, vi aquele apartamento cheio de... Ele trabalhava com o mesmo produto que eu, ele é corretor de plano de saúde. Eu ficava olhando assim, ele com aquele monte de papel em cima da mesa, aquele monte de documento, sozinho naquela casa, aquela cozinha assim meio desorganizado, porque o homem tem as coisas desorganizadas, tudo desorganizado. Eu falei, caracas, velho. Opa, bom? Falei, caracas, velho, isso vai ser o meu fim? Putz grilo, eu não quero isso pra minha vida. E eu vendo, cara, que eu se encaminhava para aquilo. Aquele dia me deu sabe, um estado assim de... Eu não fui depressão. Não foi depressão, que eu nunca mais tive depressão. Eu tive depressão quando eu tinha 18 anos. Mas eu fiquei naquele estado depressivo, me imaginando morando sozinho. Falei, putz, velho, cara, como é que eu vou viver desse jeito, sozinho? Que fase difícil que eu vou ter que enfrentar. Eu sei que é uma coisa que pega muitos homens, mulheres também, que às vezes tem medo de ficar sozinho, tem medo da solidão, medo da noite, o medo do final de semana, de ir no final de semana à tarde, uma sexta-feira à tarde, à noite, todo mundo se divertindo e você sozinho dentro de casa, parecendo um pamonha. Então esse medo, ele afeta todos nós. E esse medo me encontrou. Esse medo chegou até mim e eu não sabia o que fazer. Mas como eu estava falando, eu fui empurrado para isso. Eu venci o medo de morar sozinho, de ficar só, porque eu fui de fato empurrado a viver desse jeito. E eu tive que aceitar. Eu tive que aceitar essa dura realidade. E quando você aceita as coisas, torna-se muito mais fácil. A vantagem que eu tive foi de quê? De arrumar uma pessoa
Inclusive, eu já falei aqui no canal, eu busquei relacionamentos assim que eu terminei o meu. Mas eu vi que eu estava entrando só em furada. Eu falei assim, peraí, um erro não justifica o outro erro, pô. Errei uma vez, eu não vou continuar errando. Quase que eu piso no cimento aí, ó. O rapaz fez o cimento, quase que eu piso dele. Eu falei, um erro não justifica o outro. Não quero isso pra minha vida mais não. E eu comecei a aceitar a ideia de morar sozinho. Eu insisti. Mais tarde, bem depois, o meu filho também já estava morando comigo. Veio ficar comigo. E aí as coisas começaram a mudar, mas na verdade eu fico muito mais só dentro da casa do que com meu filho. Meu filho não fica em casa, 90% do tempo eu tô só dentro de casa. Não tenho ninguém. 90%. Ah, um amigo. 90% do tempo, 2 amigos passaram aí, vocês viram? É só gravar na rua, o povo vem me conhecer. Então 90% do tempo eu tô só. E como lidar com isso? Tudo é questão de tempo, tudo é questão de uma necessidade, tudo é questão de hábito. Então, ser idoso e na terceira idade você morar sozinho, viver sozinho, passa a ser prazeroso. Você gosta um pouquinho mais de paz. Você gosta um pouquinho mais de paz. Olha lá, é um atrás do outro aqui. Você gosta um pouquinho mais de paz. Você gosta mais da sua tranquilidade. E isso começa a ser prazeroso, isso começa a contagiar dentro de você, sabe? Eu não sei que substância que ela desencadeia dentro de você, não sei se é endorfina ou não é, depois eu vou descobrir o que é. Mas deve desencadear alguma substância que começa a te dar prazer. Você começa a ficar feliz, você começa a ficar bem. E é onde tudo muda. Eu não sei qual que é a tua condição, se você mora só, inclusive comenta aqui embaixo. Eu moro só, eu tenho medo de ficar sozinho. Você tem medo de ficar sozinho? Você morar só? Vou finalizar o vídeo aqui na frente da igreja, ó. Olha que igreja bonita. Uma igreja católica muito bonita aqui do bairro. Você tem medo de ficar só? Você se considera uma pessoa solitária? Como é que você considera? Você é capaz de passar um final de semana sem parentes, sem amigos, sem ninguém do seu lado? Dentro da sua idade, independente de qual seja a sua idade, se você é da terceira idade ou não, você consegue? Então esse é um dilema, esse é um questionamento que você tem que fazer dentro de você. E aprender a viver na sua solitude, viver só, viver bem, porque isso começa a fazer sentido na sua vida. Isso começa a fazer de você uma pessoa mais forte, uma pessoa muito mais decidida e muito mais feliz também, porque você não depende de outras pessoas para ser feliz. Eu espero ter sido o máximo sincero com você, o máximo verdadeiro com você, e eu espero que você tenha, de fato, absorvido todo esse conteúdo. Fazer uma reflexão na sua vida se você mora só, com quem você mora, como é morar sozinho, como é depois de 60 anos de idade, você estar só, depois de um divórcio, como que é essa vida? Isso é bom? Isso é ruim? Comenta aqui. Tamo junto, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com pelo menos um amigo seu. Quero te ver no topo, porque lá é o seu lugar. E de lá você jamais deverá sair. Se quiser agendar consultoria, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo, me chama no direct, que a gente troca ideia, olho no olho. Valeu, forte abraço, a gente se vê por aí.